E você que vai prestar o concurso para a Guarda Municipal de Goiânia, com você que eu quero falar, grande oportunidade aqui que a Vale está abrindo para você. Pacote para você estudar para a Guarda Municipal de Goiânia. Se você quiser estudar para outro concurso em conjunto, converse com um dos colaboradores, fala assim, eu quero estudar para a Guarda Municipal de Goiânia e ao mesmo tempo para a Polícia Penal de Goiânia ou para outro concurso que você queira estudar em conjunto. São muitas matérias que são congruentes, dá para você estudar aí para as duas ao mesmo tempo, você consegue otimizar o seu tempo e fazer os dois concursos, beleza? Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, não segue o professor, sou o professor Magno Assis, estou com você com Direito Constitucional, venho trazer uma dica muito especial para você. Se você ainda não segue o canal da Vale, considere aí seguir o canal da Vale para você seguir, não custa nada, é de graça, você vai ser notificado, por isso que é importante você ativar as notificações, estou separando aqui o assunto que a gente vai falar agora. Você vai ser avisado em primeira mão de tudo que está rolando na área de concurso. Ninguém vai inundar suas notificações e com assuntos irrelevantes, coisas de celebridade. Você vai ser inundado com assuntos relevantes para a sua aprovação. Ninguém aqui vai ficar enchendo você com coisas desnecessárias. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu joinha no vídeo, comente aqui embaixo que ajuda muito. Se você quiser conhecer a plataforma completa da Vale, com exercício, PDF, ajuda de professor, aliás, aulas todas online, para você ver quantas vezes você quiser. Lembrando que qualquer coisa que você compra na internet, você tem 7 dias constitucionais, é garantia do direito do consumidor para devolver, então você vai comprar aí e se você não gostar, você pode devolver. Tenho tanta certeza que você vai gostar que eu falo isso com você que é um direito seu, beleza? Aquele que fala assim, você tem um direito que a gente... Não, o direito é do consumidor. 7 dias, tenho certeza que se você adquirir, você não vai se arrepender, beleza? Dito isso, qual o assunto que eu separei dentro do seu edital para a nossa prova, para a nossa dica de hoje, que eu tenho grande expectativas que vai ter uma ou duas questões na sua prova relacionado a esse assunto, que esse assunto é muito cobrado nos concursos. Quando está no edital, ele é muito cobrado nos concursos. Organização do Estado. Eu espero que você esteja com a sua Constituição na mão. Se não tiver, não tem problema, que eu estou colocando na tela para você. Mas o interessante é que você esteja com a sua Constituição na mão ou esteja de uma forma que você consiga anotar aí no papel para você não esquecer, beleza? Então vamos lá. A organização do Estado, capítulo 1 da organização política e administrativa. Aqui tem algumas coisas que as bancas costumam cobrar que muita gente confunde, porque acha que sabe, pula essa matéria, estuda muito artigo 5º, estuda muito artigo 144, esquece que aqui a gente tem algumas coisas que muita gente confunde e a banca sabe disso e tenta mudar uma coisa com outra aqui, acaba te confundindo, que às vezes a pessoa decora e não aprende. O meu objetivo aqui, para você passar na Guarda Municipal de Goiânia, é que você aprenda, que você não decore, que aquilo que a gente decora, a gente esquece. Aquilo que você aprende, você não esquece. A Organização Política e Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Então, muito cuidado, primeiramente, com esse caput, que é a cabeça do artigo. A cabeça do artigo aqui, geralmente, vem no enunciado da questão, mas isso não é uma regra, não é necessário que ela venha no cabeçário. Pode ser que venha como pergunta isso aqui. A maioria das perguntas, a maioria das questões que tem esse questionamento sobre o caput, ela vem colocando a palavra soberania aqui. Todos soberanos e autônomos nos termos dessa Constituição. Lembrando que quem tem soberania está lá no artigo 1º, que traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quem tem soberania é só a República Federativa do Brasil. Todos esses entes da federação têm autonomia, ou seja, o município não é hierarquizado, não está abaixo do Estado, e o Estado aí, né, os Estados membros, os Estados aí, não o Estado maior com letra maiúscula, Estado com letra minúscula, Estado de Minas Gerais, e o Estado também tem autonomia em relação à União. Todos esses entes da federação têm autonomia, mas eles não têm soberania. Muitas bancas têm colocado nesse caput do artigo 18 a palavra soberania, e ali ela passa batido para quem não lê e não tem uma interpretação de texto muito boa. Eu não quero que você caia nessa pegadinha da banca. Então, o artigo 18 trata dos entes da federação. Quais são os entes da federação? A Organização Política e Administrativa da República Federativa do Brasil compreende os entes, né? A União, Estados aí deveria entrar com letra minúscula, né? Porque trata dos Estados membros, o DF, Distrito Federal, e os municípios.
todos autônomos. Nos termos dessa Constituição, não tem a palavra soberania, tem a palavra autonomia. Autonomia é uma coisa, soberania é outra. Soberania é que se autogoverna, não tem que decidir por ninguém, decide por si só. Né? O Brasil não se sujeita aos mandos e desmandos dos outros países, mas quem tem essa soberania é somente a República Federativa do Brasil. Os outros entes da federação, como a União, os estados, o DF, os municípios, todos são autônomos, mas todos aí devem sim obediência às leis da República Federativa do Brasil, que este sim tem soberania. Outra coisa que muita gente tem errado nas provas, parece óbvio, Brasília é a capital federal, parece óbvio, mas como a pessoa viu o Distrito Federal logo em cima, tem banca que coloca Distrito Federal é a capital federal. Muita gente confunde Distrito Federal com Brasília. A capital do Brasil é Brasília. Brasília fica dentro do Distrito Federal, mas a capital é Brasília. A capital é Brasília, a Constituição de 88 traz isso. Muitas bancas têm colocado a palavra Distrito Federal no lugar de Brasília e muita gente confunde isso. Não quero que você confunda. Brasília é a capital federal, Distrito Federal não é Brasília. Um está dentro do outro, mas não é a mesma coisa, não são sinônimos. Muita gente acha que Brasília e Distrito Federal são sinônimos. Brasília é uma das cidades aí que fazem parte do Distrito Federal. Lembrando que temos as cidades satélites. Então, Brasília é a capital, mas o Distrito Federal não é capital. Beleza? Parece óbvio falar isso, mas muita gente erra. Você que vai prestar o serviço para a Guarda Municipal, prestar aí o concurso para a Guarda Civil Municipal de Goiânia, tem que saber isso, né? Está muito perto de você aí. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração em Estado de origem serão regulados por lei complementar. Todas as vezes que eu vi cair esse parágrafo segundo, que cai pouco, mudaram essa lei complementar aqui para outro tipo de lei, decreto, lei ordinária. Então, lembrando, vai mexer com o território. No Brasil não tem território hoje, tinha o Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha, hoje pertence ao estado de Pernambuco. Então, para que seja criado, transformado em estado ou reintegrado ao estado de origem, que foi o caso de Fernando de Noronha, que foi reintegrada a Pernambuco, tem que ser feito por meio de lei complementar. Você tem que saber que é lei complementar, se não tiver no seu edital, não. Mas você tem que saber que o que está escrito ali é lei complementar. As bancas gostam muito de mudar esse lei complementar por lei específica, lei ordinária, decreto, medida provisória. Muito cuidado com isso. Para mexer com o território tem que ser lei complementar. E aqui, ó, um assunto que tem debatido, tem caído muito nas provas, que muita gente erra, mas é um assunto muito fácil. Então, se você tiver alguma dúvida com isso aqui, não entender o que eu vou falar, me chama no meu Instagram, @magnacis44, que eu vou te dar aí algum esquema para você não errar isso mais. Mas aqui eu vou te dar uma dica para você ficar com isso na sua mente. Vamos lá então. A primeira dica é: municípios podem se fundir, podem se desmembrar. Um município é muito grande, ele pode se separar em dois. Um município que é distrito de outro município pode declarar aí, é um município autônomo? Pode, desde que ele siga alguns critérios. O Estado X pode separar, então tem aí já um pedido de alguns deputados para que o Estado do Pará se transforme em 3 estados. A gente sabe aí que tem interesse político, e serão 3 governadores, 3 assembleias legislativas, mas existe esse projeto. Pode acontecer? Pode. O que não pode ocorrer, porque não tem soberania, é uma independência de um Estado. Por exemplo, Minas Gerais vai ser independente. Não pode, porque o Brasil tem soberania. Todos são autônomos, mas não têm soberania. Os Estados não podem se declarar independentes, não podem se separar da República Federativa do Brasil. Mas o Estado, exemplo, Minas Gerais, pode ser partido em 2? Pode. Transformar em Minas Gerais, e Estado do Pão de Queijo, outro? Pode, desde que siga algumas regras. Então a gente vai ver essas regras que estão previstas no artigo 18 e cai muito na prova, porque a regra para o Estado membro que eu estou falando, e a regra para o município são 2 regras muito parecidas, mas que têm algumas divergências, e as bancas gostam muito de brincar com essas 2 divergências que tem na fusão e incorporação de Estado, fusão e incorporação e desmembramento de município. Eu vou te explicar essas 2 vertentes para você não errar mais essa questão
do desmembramento da fusão. Primeiro a gente vai ler e depois a gente vai entender, beleza? Que quando você lê, você decora, você esquece. Quando você entende, você não esquece. Lembrando que, enquanto eu faço a transição aqui, aproveita esse momento para se inscrever no canal, ative as notificações e também deixe seu joinha, que ajuda bastante. Se quiser conhecer a plataforma da Vale, aqui embaixo você tem um card onde você vai ser direcionado para o canal da Vale, aí o site da Vale, ou se você quiser conversar com o WhatsApp, está aqui embaixo. Não perca a oportunidade de conhecer a plataforma da Vale. Lá você vai estudar da forma certa, ou seja, fazendo exercício, acompanhando pelos PDFs, pode ver as aulas quantas vezes quiser, as aulas estão em sequência do seu edital, você consegue estudar de uma forma muito mais cadenciada, muito mais assertiva do que se você ficar simplesmente assistindo vídeos no YouTube. Porque lá você tem um edital verticalizado, com o edital verticalizado na mão, você consegue aí estudar de forma muito mais assertiva. Então vamos lá. Parágrafo 3º. Os estados aqui, os estados mesmo, Minas Gerais, Goiás, os estados do Espírito Santo, são esses estados. Está com letra maiúscula, mas não deveria, né? Deveria estar com letra minúscula. Os estados podem incorporar-se entre si, ou seja, juntar dois estados e formar um só. Podem subdividir-se, ou seja, um estado virar dois ou mais. Desmembrar-se, ou seja, um estado tinha se juntado, pode separar novamente para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais. Então aqui está deixando todas as opções. As opções são incorporação, ou seja, juntar dois, pode dividir, ou seja, um virar dois, pode desmembrar, ou seja, tirar uma parte de Minas Gerais ali, separar e colocar em São Paulo, pode, desde que siga alguns critérios, ou pode formar novos estados ou territórios federais, desde que siga alguns critérios. Quais são os critérios? Está aí, ó. Mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito, então eu vou falar isso, e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, para Estado, eu tenho alguns requisitos. O primeiro requisito, aprovação da população diretamente interessada. Por que não fala aprovação da população do Estado? Porque pode ser mais de um Estado que está se fundindo. Aí teria que conversar com a população diretamente interessada, teria que ter consulta através de voto da população diretamente interessada. Não falou da população do Estado, que pode ser mais de um Estado. Pode ser que tem 3 estados tentando juntar para fazer um. O político não vai aceitar isso, que vai extinguir muito cargo, né? Mas pode acontecer? Pode. Nesse caso, seria a população diretamente interessada. Se for uma divisão, é um estado só que vai se dividir. Por exemplo, se o estado do Pará realmente for para frente essa lei da divisão do estado do Pará em 3, tem que ouvir a população diretamente interessada, ou seja, a população do Pará. Agora, suponhamos que o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo queiram se fundir. Vai ter que ouvir a população dos 2 estados, que são as populações diretamente interessadas. Por isso que não está a população dos estados. Muito cuidado com isso, que eu já vi banca que coloca. Mediante aprovação da população do estado ou dos estados, não é. A sua banca é letra de lei, não quero que você confunda isso. Através de plebiscito, não vou falar de plebiscito, e do Congresso Nacional por lei complementar. Antes de mais nada, cuidado, é lei complementar, mais uma vez, não é lei ordinária, não é lei específica, não é medida provisória, não é decreto, é lei complementar. Eu não gosto desse tipo de questão que muda de lei complementar para lei específica, lei provisória, porque só mede aí se a pessoa consegue ter uma boa memória, decorar, não mede conhecimento. Mas, infelizmente, tem muita banca que faz isso, muda de lei complementar para outros tipos de lei. Mas o cerne da questão, a maioria das questões pega aqui, ó, através de plebiscito e do Congresso Nacional. Então vem comigo. O que é o plebiscito? O plebiscito. Nós temos o plebiscito, nós temos o referendo, nós temos a iniciativa popular. Lá nos direitos políticos do artigo 14, iniciativa popular. Qual que é a regra? A regra é que a nossa democracia é uma democracia direta, onde tem democracia indireta, onde tem 3 exceções que a pessoa vai exercer esse poder dela de forma direta. Exemplo, você não decide as leis, você eleitor. Quem decide quais leis, como vai ser gerido o país, o estado ou o município, são os nossos governantes, os deputados, na forma de aprovar um orçamento, na forma de votar uma lei, o prefeito ali na forma de administrar, mas existem 3 exceções na Constituição que a gente deixa de governar o país de forma indireta, você elege uma pessoa e essa pessoa governa
vota as leis por você. Existem 3 exceções onde você vai fazer isso de forma direta. A decisão vai ser consultada diretamente a você, não ao seu deputado, não ao prefeito que você elegeu. Quais são essas 3 exceções onde você vai participar do processo diretamente? Qual é a regra? Indireta. Você vota de forma direta e essa pessoa indiretamente vai te representar para votar as leis, para decidir uma questão do país. Qual que é a exceção? Qual que é a exceção onde você vai decidir isso de forma direta, vai ser consultado diretamente a você um assunto, através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Quando o parágrafo, o artigo está trazendo plebiscito, a banca gosta muito de trocar por esses dois e vice-versa. No caso da incorporação, fusão, desmembramento de Estado, tem que ser feito através de plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta prévia à população diretamente interessada. Consulta prévia. Antes que esse Estado possa se desmembrar, possa se fundir, possa fazer qualquer coisa que mude a configuração geográfica, territorial desse Estado, tem que ser consultada a população através de um plebiscito. Você concorda com a fusão do Estado de Minas Gerais com São Paulo? Aí vai estar lá sim ou não. Como é que vai ser votado? Antigamente era uma cédula, hoje é uma urna eletrônica. Vai ser como se fosse uma votação aí para prefeito, para governador, para presidente, deputados, vereadores e assim por diante. Vai consultar. Você concorda com isso, isso, isso? Sim ou não? Você concorda? Isso não é só para isso não, tá? Algumas leis podem ser consultadas também. Consulta prévia. O que é o referendo? É uma consulta posterior. Não é o caso da fusão. É o caso do Estatuto de Desarmamento. Uma consulta posterior. Fez-se a lei e quer saber se essa lei vai ser aprovada pela população. Então faz um referendo. Referendo das armas. Consulta posterior. Não é o caso nosso aqui. O nosso caso é o plebiscito. Consulta posterior ao referendo. E a iniciativa popular, a lei nasce no seio da população. Ou seja, como o próprio nome já diz, tem uma iniciativa da população. Um exemplo, lei da ficha limpa. Mas o importante para a gente aqui é o plebiscito. Por que eu falei dos outros dois? Para você não confundir que a banca costuma trocar de plebiscito para referendo. Mas antes que aconteça essa fusão, desmembramento, subdivisão, incorporação, tem que ser consultada a população, uma consulta prévia, a população diretamente interessada. Ou seja, se for um estado, é um estado, se for 2 estados ou mais, interessada. Tem que ser consultada. Muito cuidado com isso, muito cuidado. E outra coisa, uma lei complementar, não uma lei específica. Lei complementar, aprovada no Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? É a união da Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. Quando eu junto esses dois, a gente fala aqui no Brasil, a gente tem o Poder Legislativo Federal bicameral. Tem 2 câmaras, né? O Congresso Nacional é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. A união desses 2 forma o Congresso Nacional. Para que seja desmembrado, incorporado, fundido, qualquer Estado tem que ser consultada a população diretamente interessada, previamente através de um plebiscito. E tem que ser feita uma lei complementar no Congresso Nacional, que é a união da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Tem banca que muda de Congresso Nacional para principalmente Câmara dos Deputados. Não quero que você confunda isso aqui, beleza? Então, a gente falando de Estado, vamos dar mais uma lida para você entender e não decorar. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito. Agora você já sabe o que é plebiscito. E do Congresso Nacional, por lei complementar. Muito cuidado, se a banca trocar Congresso Nacional por Câmara dos Deputados, está errada. Se mudar plebiscito para referendo, está errado. Se mudar lei complementar por qualquer tipo de lei ou medida provisória ou decreto, está errado. Entendido isso aqui? Depois, no finalzinho, a gente vai fazer um quadro, se der tempo, da diferença da fusão e desmembramento e incorporação dos municípios com os estados, porque a banca gosta muito de fazer essa confusão. Então vamos lá, sem mais delongas, no parágrafo 4º, que é esse, cai muito na sua prova, porque você vai fazer uma prova para a Guarda Municipal de Goiânia. Como é um concurso municipal, ele cai muitas coisas relativas ao município. Uma delas é o parágrafo 4º. Criação, incorporação e fusão, a fusão e desmembramento dos municípios far-se-ão por lei estadual. Lei estadual. Se é lei estadual, trata-se de municípios. Se é lei federal, trata-se dos estados. A gente vai fazer essa ressalva aqui quando a gente for colocar isso no quadro. Então vamos lá. Criação e incorporação
por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. A gente vai entender isso aqui, não se desespere por enquanto. E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. Aqui não fala diretamente interessados, fala dos municípios envolvidos. Após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, o que a gente fala do município? O que é do município é igual aqui, ó? Esse aqui é do estado. Do município é igual à consulta prévia. Só que essa consulta prévia, a gente está falando do município agora, tá? Vou até colocar aqui, ó. Município, antes era estado. Incorporação, fusão, desmembramento de município, através de um plebiscito. Consulta prévia à população, através de um plebiscito. Aí fala, ó, consulta prévia à população dos municípios envolvidos. E se for um município só? É um município só. Envolvidos. Só que eu faço isso através de uma lei estadual. Lei estadual. Ah, mas eu vi lá uma lei complementar federal. Só que para que seja efetuada essa divisão, subdivisão, fusão, desmembramento de município, eu faço com lei estadual. Só que essa lei estadual só pode ser votada e aprovada dentro de um período muito específico. Esse período específico é determinado por lei federal. Lei federal. Não entendi, professor. A lei que determina que o município vai ser desmembrado, fundido, incorporado, é uma lei estadual. Mas para que seja feita essa lei estadual, ela tem que ser feita dentro de um período determinado por lei federal. Por que tem que ser feito esse período? Porque, suponhamos que estiver perto de uma eleição municipal. Como é que você vai fundir dois municípios, sendo que tem dois candidatos a prefeito? Ou como é que você vai separar dois municípios? Então, a lei federal vai dizer o seguinte, ó, exemplo, tá? Exemplo. Dentro de um período de julho a outubro do ano X, podem ser votadas leis estaduais falando sobre fusão e desmembramento de município. A lei federal não vai dizer se o município vai ser desmembrado ou não. A lei federal só vai dizer em que tempo que essa lei estadual pode ser feita. Porque senão vai deixar a cargo dos estados e os estados vão acabar votando, separando, desmembrando o município sem essa lei federal dizendo o prazo. Então, o prazo que pode ser feito dentro daquele período, a lei federal vai dizer. Mas, para que aconteça, tem que ter a consulta prévia e da população dos municípios envolvidos por lei estadual. Vai fundir e incorporar município, lei estadual, dentro de um período de lei federal. Vai ser estado, então a lei tem que ser uma lei complementar federal, quando é estado, pelo Congresso Nacional. Por que aqui fala que é uma lei estadual e não fala que é da Assembleia? Porque seria redundante. Se é uma lei estadual, ela vai ser votada pela Assembleia Legislativa. No caso do Distrito Federal, aí, vai ter que ser uma lei distrital, porque o Distrito Federal não tem Assembleia Legislativa, ele tem Câmara Legislativa. O Distrito Federal é um misto entre município e estado, beleza? Mas aqui não entrou nesse pormenor. Lembrando que o que tem no município que não tem no estado é essa divulgação de viabilidade municipal. Lá nos estados não tem isso, ó, divulgação de estudos de viabilidade municipal. Você tem que provar que aquele estado pode se autossustentar, vai ter que ser colocado isso aqui. E o que você tem que lembrar é o seguinte, para que seja feita criação, incorporação, fusão, desmembramento de município, a lei é estadual, diferente da lei complementar aqui. Essa lei federal, essa lei estadual. Só que dentro do período determinado por lei complementar federal. O que vai determinar é a lei estadual, mas ela tem que ser feita dentro desse período. Uma vez que você entende, você não precisa decorar isso aqui. Beleza? Artigo 19. Se você ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever, curta aí, comente o vídeo, que ajuda muito o nosso canal, beleza? E ative as notificações, que aí você vai ser avisado em primeira mão qualquer coisa que surgir sobre o concurso público, beleza? Artigo 19, vedação. É vedada a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Aqui, ó, são vedações, não podem ocorrer. Qualquer ente da federação não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei, colaboração de interesse público. Está escrito na lei? Tá. Na prática funciona? Muitas vezes não, mas você tem que saber que está na lei. Qual que é essa lei? O que essa lei está dizendo?
que não pode aí haver uma mistura de política, de dependência, de aliança em política e religião, porque o Brasil é um Estado laico. Ou seja, não pode ser criado um partido político, por exemplo, da igreja tal, porque não pode existir essa dependência entre qualquer religião e a política. Pode, mas ele deixou uma ressalva. Pode haver colaboração, pode. Suponhamos que na igreja tal, no culto religioso tal, de matriz africana, não importa, ou no centro espírita, lá tenha uma creche onde cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. E ele precisa aí de um apoio do Estado, um apoio do município. Pode. Porque é uma colaboração. O que não pode existir é essa relação de aliança, de dependência, porque senão iria ferir o princípio da laicidade do Estado, ou seja, o Estado não tem uma religião definida. Ele deixa qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa no território brasileiro, seguir a religião que quiser, inclusive não seguir religião nenhuma, diferente de alguns estados, aí eu falo de alguns países que têm aí a teocracia, né? O poder aí divino como força maior. A gente vive numa democracia, poder do povo, qualquer pessoa pode ter a religião que quiser. Por isso que não pode haver essa, a gente chama de subvencionar ou proibir, do mesmo jeito que não pode ter essa relação de dependência, também não pode proibir, porque o Estado é laico. Tirando aí a ressalva, né? Não pode ter, tirando a ressalva da colaboração de interesse público. A gente fala de colaboração, não fala de dependência, não fala de aliança. Cuidado com essas palavras. Não pode ter relação de dependência ou de aliança, pode ter relação de colaboração com qualquer religião, colaboração. Ou a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, os entes da federação, não podem também recusar fé aos documentos públicos, ou seja, você tem uma certidão lá falando que você não tem passagem pela polícia, o Estado não pode falar assim, não, eu não vou dar fé, eu não vou carimbar isso aí, eu não vou dar certeza disso aí. Ele tem que dar fé. Certidão de nascimento, certidão de casamento, documento público, o Estado tem que dar fé, tem que falar se é original ou se não é original. Sendo original, você tem que ali ter o carimbo, você tem que ter ali um site onde você consulta isso, não pode recusar fé. Se qualquer funcionário recusar a fé, ou seja, não quiser te dar autenticidade, inclusive você pode entrar até com mandado de segurança. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Vou colocar para você na tela. Ou a União, os estados e o Distrito Federal, os municípios, não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Somente a Constituição Federal pode criar isso. Exemplo, brasileiros natos naturalizados, nenhuma lei complementar, nenhuma lei infraconstitucional pode criar diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Mas a Constituição pode. Exemplo disso, no artigo 12, parágrafo 3º, fala dos cargos privativos de brasileiro nato. Esses cargos privativos de brasileiro nato é uma distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Só que só a Constituição pode fazer isso. A União, os estados e os municípios não podem fazer. O município não pode criar, por exemplo, o IPTU mais benéfico para quem é brasileiro nato. Não pode criar um IPTU mais benéfico para raça tal. Não pode fazer isso, porque nenhum desses entes da federação pode criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Isso aqui, ó, infelizmente, você vai ter que ler mais de uma vez e conseguir incutir isso na sua cabeça. Eu não gosto de que o meu aluno fique só decorando. Mas, infelizmente, isso aqui eu te expliquei aquilo que você deve entender, mas, infelizmente, você vai ter que ler mais de 1, 2, 3 vezes até se incutir na sua cabeça. Lembrando que igreja, culto público, culto religioso, não pode ter dependência e aliança, pode ter colaboração. Recusar a fé é documento público, não pode recusar. E também não pode criar distinção entre brasileiro ou preferências entre si. Agora, voltamos aqui no quadro que eu falei que eu ia fazer. Sobre município e estado. Incorporação, divisão de estados, incorporação, divisão, fusão de municípios. Vou até colocar de outra cor aqui para a gente não confundir, que é isso aqui que a banca gosta de fazer. A banca gosta de colocar os dois e tentar dificultar a sua vida aqui, e eu vou facilitar a sua vida. Municípios. Os dois têm plebiscito. Ou seja, plebiscito. Tem que consultar a população. Os dois, ó. Plebiscito. Os dois têm consulta. Os dois. População diretamente interessada, municípios envolvidos. Esse aqui é feito por lei complementar. Federal. Do
Congresso Nacional, ou seja, a fusão da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Tem que ser votado nas duas casas. Os municípios, através de lei estadual. A lei estadual vai determinar essa fusão, incorporação, dentro de um período determinado por lei federal. Complementar também, tá? Lei complementar federal. Só que nesse caso, precisa do estudo de viabilidade. Então, qual a diferença dos dois aqui, ó? Quando eu falo de estado, eu falo de plebiscito, população diretamente interessada, lei complementar federal é menos. Quando eu falo de município, eu falo também do plebiscito, dos municípios envolvidos, feito através de lei municipal, dentro de um período de lei complementar federal, desde que tenha um estudo de viabilidade, beleza? A banca vai tentar colocar a lei complementar federal aqui, mudar para lá. Eu não quero que você confunda isso. Lembrando que na Vale a gente tem um esqueminha, a gente tem o PDF, a gente tem aí o professor diretamente ligado com você. Antes de mais nada, ó, Magna 644, Direito Constitucional, qualquer dúvida sobre esse ou outro assunto, pode me chamar no meu Instagram. Clica aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações, dá o joinha, comenta aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale, tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço do professor Marco Narciso, até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus, eu espero que você seja aprovado nesse e nos outros concursos que você tentar aí. Desde que você se dedique aqui na Vale, a gente não brinca com o seu sonho. Tchau, tchau. Peraí, não vá embora, eu tenho um recado importante para você. Você sabia que a maioria das pessoas que acompanham o canal não estão inscritas? Olha só para você ver, tá na tela. Tá vendo? A maioria não se inscreveu. Então o que você está esperando? Já se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação e vem para o Vale, porque aqui vale a pena. Tamo junto!